Fala gainers! Hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico: Renko versus Candle. Qual que é o melhor? Qual que é o mais simples, mais fácil para você operar e identificar as melhores operações? Eu particularmente prefiro o gráfico de Renko. Quando eu passei a utilizar o gráfico de Renko há 6 anos atrás, a forma como eu comecei a enxergar o mercado, a minha performance foi transformada. É até suspeito eu particularmente falar sobre isso, mas eu vou te mostrar vantagens e desvantagens de cada gráfico e te mostrando o porquê que eu escolhi o gráfico de Renko para operar, para fazer minhas operações no mercado financeiro. E uso somente o gráfico de Renko. Não utilizo o candlestick para apoio, não olho análise de fluxo, não. Somente gráfico de Renko e é o suficiente para fazer minhas operações e ter a minha consistência de ganhos no mercado. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Separei aqui o dia de hoje mesmo. Tá acontecendo aqui, ó, dia 7 de fevereiro e foi um dia que eu fiz 2 operações aqui. Vou mostrar para vocês as minhas operações no gráfico de Renko e como seria visualizado isso no gráfico de candlestick. Separei aqui o gráfico de 2 minutos de candlestick porque eu vejo que a maioria das pessoas operam em 1-2 minutos ali no índice com candlestick. 1 minuto eu acho muito ruído, seria até ruim para gravar o vídeo, então botei gráfico de 2 minutos, beleza? Então trazendo aqui para vocês, olha só. Olha, eu não vou explicar o racional, até porque para não ficar muito longo o vídeo e não é essa a intenção aqui do vídeo. Vamos lá. Então, hoje eu entrei numa compra aqui no fechamento desse Renko verde para cima. Júnior, por quê? É uma técnica que eu utilizo. Entrei aqui. Quando ele foi, voltou e fechou para cima novamente, eu fiz uma adição de contratos. Quando ele foi chegando lá em cima, eu fui realizando parte dos meus contratos. Depois ele voltou e me tirou o restante na proteção. Então foi um ganho parcial. Essa segunda movimentação, eu tinha VWAP passando aqui por cima. Ele veio quase promover um topo duplo, topo descendente, rejeitou a região da VWAP. Eu vendi aqui. Vendi, saí com um pouco de contratos aqui para afastar um pouquinho o meu médio e saí com o restante lá embaixo. Então, como que eu visualizaria isso no candlestick? Olha só, olha aqui. O que muitos chamam de barra elefante, enfim. Teve a barra elefante? Teve, mas entrei antes do fechamento dela. E fiz a minha adição antes do fechamento dela. E lá em cima, realizei parte do lucro aqui e o restante saiu na proteção. Olha só, nós tínhamos aqui um movimento, ó, ascendente. Ele não tinha quebrado essa estrutura ainda. O candle que quebrou essa estrutura foi esse daqui. Então provavelmente teve bastante gente que entrou na venda aqui, no fechamento dessa barra aqui. Teve pessoas que puderam ter entrado nessa barra aqui? Sim, que foi onde eu entrei, ó. Mas eu entrei pelo Renko. Olha como fica muito mais nítido que aqui eu tenho um topo no fechamento desse martelo para baixo. Muito mais nítido do que essa briga aqui. Então aqui foi a minha entrada, ele veio, aqui, como eu falei, afastei o meu médio e desci com ele vendido e lá embaixo fui segurando, ó, fui segurando o trade e aqui também na parte de segurar a operação. Olha como ele desce mais limpo, ó, fica muito mais nítido, ó, que ele tá descendo realmente. Já aqui, olha, ele veio, subiu, aí produziu uma barra um pouco maior do que as outras, promovendo um fundo mais alto. Poderia a pessoa já pensar, vou cair fora, vou botar o stop aqui. Aí ele foi, voltou, produziu mais outra barra, querendo romper esse topo. Acredito que muitas pessoas que desceram na venda saíram ali, mas depois ele veio e continuou até lá embaixo, onde pegou o restante dos meus contratos. Então, fica muito mais nítido, muito mais claro o gráfico de Renko. Júnior, tu está dizendo que o candlestick não funciona? De jeito nenhum, tenho muitos amigos que ganham dinheiro, muito dinheiro com o candlestick. Porém, no meu modo de enxergar, de visualizar as operações, é muito mais simples, muito mais objetivo. Você tem um controle maior do que está acontecendo no mercado, porque você não tem o fator tempo, você tem o fator preço apenas. Exemplo, nessa segunda operação, eu fiquei 1h50 nela, 1h50, quase 2 horas nessa operação. É só você ver aqui, ó, aqui nós temos, a entrada foi antes do meio-dia, antes da, ali ó, meio-dia
2h50 e aqui a saída 2h26. Então nós estamos falando de 1h36 para ser mais exato. 1h36 de operação. Então, se eu ficasse olhando para esse monte de candlestick querendo reverter, vir contra a minha posição, é muito mais difícil a parte psicológica, o trader conseguir segurar o trade. Quando eu tenho algo mais objetivo, mais simples, olha só como ele desceu. É mais nítido, teoria de Dow, topos e fundos descendentes. Perdeu o fundo, vai descer. Então fica mais simples para identificar os melhores pontos de entrada, mais simples para saber aonde que eu vou posicionar meu stop loss de forma correta, de forma técnica e o menor possível. Fica muito mais simples e objetivo de entender como conduzir o trade. Fica mais simples e objetivo por quanto tempo eu consigo segurar esse trade, qual que é o meu alvo, traçar retorno-risco positivo nas suas operações, beleza? Então, antes de continuar aqui, de mostrar mais algumas coisas para vocês, trazer um ponto aqui bem importante. Se você quer entender mais sobre o gráfico de Renko, entender como ele funciona, quais são as principais utilizações dele, eu tenho um convite para te fazer. Um convite de conversar de forma individual e gratuita com um dos traders aqui da MyGame. Não vai te custar nada, basta você chamar no link abaixo e conversar com um dos traders do nosso time. Então, chame aqui no link e já reserve a sua reunião ali com ele, beleza? Mas continuando aqui com o conteúdo. Exemplo, olha que operação linda. Essa aqui eu já não fiz agora porque já encerrei meu dia, não estou operando. Agora são 8 para 5 da tarde, então são 16h52, esse horário não opero. Mas olha esse trade aqui, ó. Esse é um gatilho que os mentorados conhecem, nós chamamos esse gatilho de falha de correção. Ele promoveu uma falha de correção. Júnior, por que falha de correção? É uma coisa que eu ensino para os mentorados. A compra nessa operação seria exatamente aqui, no fechamento deste martelo. Quando esse martelo vermelho fechou para baixo, o que a gente faz? Posiciona a ordem um tique acima do fechamento. Então, a operação seria executada no 785. Então a gente já deixa a ordem apregoada antes, porque a gente sabe em qual preço ele vai fechar. Isso me permite ter um controle maior da minha entrada, do meu stop, do meu gerenciamento de risco. Porque eu sei antes, quando o vermelho fechou aqui e abriu esse verde aqui embaixo, eu já sabia, se esse Renko fechar para cima, a minha entrada é no 785. E eu já vou deixar minha ordem apregoada ali. Às vezes, 10, 15 minutos antes, a minha ordem já está apregoada. E o Renko, como ele não trabalha com o tempo, ele fica ali movimentando até ele fechar. Júnior, e se ele fechasse para baixo? Eu simplesmente vou lá e cancelo a minha ordem. Então, é uma operação que já chegou a pagar 335 pontos. Olha só aonde foi a entrada aqui, ó. Deixa eu botar uma outra setinha aqui para ficar mais melhor de bom aqui. Então, olha onde foi a entrada desse trade. Foi aqui. Foi exatamente aqui, ó. No finalzinho do pavio desse Renko, desse candlestick. Foi aqui. Quando ele promoveu esse pavio aqui, ele chegou ali, era a entrada do trade, da operação. Ele veio e tá lá. Então é muito mais simples, ó, segurar a operação. É muito mais limpo o gráfico. Olha só. É muito mais. Olha só a operação. Olha a operação. Júnior, mas daí eu perco certas informações, certas referências que o candlestick me dá, como força do movimento, isso, aquilo. Aí é que tá. O Renko, ele também te dá isso, desde que você saiba como fazer essa leitura. Da mesma forma que a pessoa tem que saber fazer certas leituras no candlestick, você também tem que fazer certas leituras no Renko para entender o que o preço está te falando. Porém, fica muito mais fácil e simples, porque o Renko é apenas o fator preço. Você está olhando para o deslocamento do preço. Você não tem o fator tempo criando ruídos, distorções do movimento. Então é muito mais simples e mais objetivo de você identificar o movimento com o gráfico de Renko. E lá a operação, ó, tá indo. Esse trade, essa operação, seria uma operação que teria 400 pontos de alvo. E se tem algum mentorado que está olhando aí, ó, sabe que isso aqui é uma falha de correção. Júnior, como que eu sei que realmente é uma entrada? Quer ver uma coisa? Ó, quer ver? Olha só. FCRR, falha de correção. Aqui seria a compra. Júnior, e não seria venda aqui? Não. Os mentorados sabem por que essa venda é anulada. Essa venda não existe. 400 pontos acima, nós estamos falando de 130.185.
185, já bateu no 175, já deu 390 pontos. Um trade que já deu 390 pontos. O alvo dessa operação, ele já foi no máxima 175. Então faltou 10 pontinhos para pegar o alvo ali, que é um trade que seria uma operação de 400 pontos. Júnior, por quê? Buscando referência com essa região anterior aqui. Então, beleza, pessoal? Então tá aí. E que legal que rolou essa operação ao vivo aqui da nossa estratégia, olha só. E não é porque aparecem os gatilhos que é uma entrada, tem algumas confirmações. Mas ó o trade que eu fiz antes, que eu mostrei para vocês, ó. Foi uma FC e depois deu um gatilho de continuidade, onde eu fiz aquela adição que eu mostrei para vocês. Fechado? Se você ficou com alguma dúvida ou você não concorda com alguma das coisas que eu mencionei aqui, deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Mas já curta esse vídeo se você gostou do conteúdo e também vou deixar aqui em cima um vídeo muito top para você falando mais sobre stop loss no gráfico de Renko, como você usar essa ferramenta. Tenho certeza que vai contribuir demais com você. Beleza? Até o próximo vídeo e bora pro game!